Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu estou aqui para mais um vídeo. Eu sou a missionária Paula, psicanalista, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre luto. Normalmente as pessoas não gostam muito de falar nesse tema, porque às vezes nós temos uma data para uma pessoa nascer, mas nunca sabemos quando nós iremos perder alguém. E na verdade, a maioria das pessoas já perdeu alguém, um ente querido, alguém da família, um amigo, enfim. E quem ainda não passou pelo luto, um dia vai passar. Por isso é importante a gente falar sobre o assunto. E o ser humano, ele não é preparado para lidar com as perdas da vida. Ele não sabe lidar com essas situações de morte, de luto. O luto, ele pode acontecer num divórcio, ele acontece quando você perde um emprego. Toda vez que você tem uma perda, você vive um luto. Então, quando você perde um animalzinho de estimação, quando você perde algo que tinha muito valor para você, você passa por um processo de luto. Quem sabe numa outra oportunidade, a gente fala de luto numa forma mais abrangente, mas hoje nós vamos falar especificamente de perder pessoas. O luto é um momento muito doloroso, é um momento de muita lágrima, é um momento de muito sofrimento, né? Só que cada pessoa, cada indivíduo, ele reage de uma forma diferente. Depende da estrutura emocional, das vivências que essa pessoa teve. O tempo de luto também é diferente de pessoa para pessoa. Normalmente o processo de luto, ele demora em torno de 1 ano. Não é uma regra, mas é uma média que nós temos aí para vivenciar um luto completo, um luto que seja saudável. Superar um luto é fundamental. É importante que essa perda não seja reprimida, porque se isso acontecer, essa perda, né, essa dor, ela vai se manifestar mais para frente, posteriormente, com algum outro sintoma, né? Os especialistas afirmam que o luto, ele precisa ser vivenciado. Caso contrário, mais na frente, né, esse luto adiado, ele vai aparecer. E pode aparecer numa forma de comportamento não plausível, um comportamento não adequado. Pode aparecer na forma de um adoecimento, um sintoma físico. O luto, ele não é considerado uma condição patológica, tá bom? É comum que haja mudanças temporárias no estilo de vida da pessoa, né? Uma diminuição do interesse pelo convívio social, pelas atividades do cotidiano. É normal isso acontecer ali naqueles primeiros dias, né? Porque o estado de choque, perturbação, crises de choro, dor profunda, culpa, lembranças, né, dos momentos que você viveu com a pessoa enquanto a pessoa estava viva. Isso tudo é considerado normal durante um tempo, né? Hoje aqui nós vamos falar sobre as 5 fases do luto. Segundo a psiquiatra suíço-americana Elisabeth Kubler, ela é pioneira em estudos sobre morte, tá? Ela é uma médica muito respeitada nesse assunto. Ela diz que existem 5 fases do luto. São 5 estágios que uma pessoa precisa passar para ela elaborar bem o luto e continuar dando seguimento à sua vida de uma forma saudável. Porque elaborando bem essas 5 fases, a pessoa consegue chegar na fase de aceitação da morte do ente querido, enfim. A primeira fase do luto é a negação. Quando acontece, a pessoa não acredita, a pessoa não aceita, ela nega que aquilo está acontecendo, ela acha que pode estar havendo algum engano, ela fica naquele estado de choque, né? O isolamento é muito comum nessa fase, ela não querer falar no assunto, né? Porque não querer falar, o isolamento, é um mecanismo de defesa contra a dor psíquica. A segunda fase do luto é a raiva, tá? O inconformismo, né? Os comportamentos da pessoa são, às vezes, até um comportamento agressivo. E a pessoa se pergunta, por que não foi outra pessoa? Porque você começa a se perguntar por que tiraram aquilo de você. Pode gerar uma revolta, pode gerar ressentimento, tá bom? Lembrando que essas fases, elas não precisam necessariamente acontecer nessa ordem que nós estamos falando aqui, tá bom? A terceira, barganha, negociação. A pessoa, ela começa a pensar, né? E se eu não tivesse deixado ele ir naquele dia, naquela hora?
naquele momento? Por que eu não estava lá naquela hora, né? E se eu tivesse feito tal coisa, né? Ele estaria aqui ainda. Se eu tivesse ajudado mais, por que eu não fui lá? Por que eu não ajudei? A pessoa começa a entrar nessa barganha, nessa negociação com ela mesma. Quarta fase do luto é a depressão. É a fase que a pessoa ela fica muito triste, uma tristeza profunda. A pessoa fica debilitada por causa da saudade intensa, por causa, né, daquele sentimento de solidão. Nesse momento é necessário muita atenção e muita conversa dos amigos, dos familiares que estão à volta, para que a gente evite aquela depressão silenciosa. Essa depressão, tá, que é a quarta fase do luto, ela é diferente desse transtorno depressivo que a gente vê aí nos dias de hoje, tá? Somente as pessoas que conseguem superar essas angústias, essa ansiedade, que são capazes de alcançar a aceitação, que é a quinta fase do luto. Após você externar todos esses sentimentos de negação, de raiva, negociação, né? Essa barganha toda, depois que você consegue externar todas essas angústias, né? Você consegue superar a inveja pelos vivos e sadios, né? A raiva pelos que não são obrigados a enfrentar a morte. Depois que o enlutado já conseguiu vencer todas essas fases, aí ele chega na aceitação, ele alcança a aceitação, que é o quê? É o momento que a saudade se torna mais sossegada, com mais paz, começa a ter condições de se reorganizar na vida, de recomeçar, de elaborar o que realmente aconteceu. Lembrando que nem todo mundo consegue passar por essas fases sozinho, nem todo mundo consegue superar tudo isso sozinho, né? O terapeuta, o psicanalista, ele tem o papel de ajudar o indivíduo enlutado a encontrar ferramentas internas para que ele possa, né, se emancipar desse luto. Junto com o terapeuta ali, eles irão trabalhar a elaboração dessa perda. Então, se você já tem aí algum tempo que você perdeu alguém e você percebe que você não consegue avançar, que a sua vida paralisou, procure uma ajuda profissional para você enfrentar essa frustração, essas dores causadas pela morte dessa pessoa. Qual é a etapa do luto que você está? Será que você ainda está negando o que aconteceu? Será que você ali talvez está no sentimento de muita raiva? Será que você ainda está numa depressão pela perda dessa pessoa? Qual é a fase do luto que você está? Se você conseguir elaborar, você vai perceber que existe vida após o luto, tá? Existem, é claro, lutos que são mais difíceis. Por exemplo, perder um filho. Os pais não estão preparados para isso, né? Pelo natural, os filhos enterram os pais e não ao contrário. Mas infelizmente isso acontece. Então é um luto mais complicado, é um luto mais intenso. Talvez o tempo desse luto seja mais duradouro. Então, assim, é claro que existem lutos mais intensos do que outros lutos. Essa semana eu atendi um caso muito sério de uma senhora que em 1 ano e meio ela perdeu 8 pessoas da sua família. Ou seja, um luto complicadíssimo, porque ela não conseguiu elaborar nada, ela não conseguiu superar a morte de ninguém, né? De nenhuma dessas pessoas. Então agora ela está na terapia e a gente está fazendo as elaborações necessárias para que ela consiga, né, voltar a ter saúde mental e continuar dando prosseguimento à sua vida. Eu tive uma paciente de 35 anos. E ela perdeu a avó na adolescência. Quando ela chegou na terapia, ela ainda estava na fase da negação. Então nós precisamos fazer todo esse processo de luto e ao término da terapia dela, ela conseguiu compreender o que ela viveu com a avó, né? Ela conseguiu entender que tudo que a avó significou para ela estava ali guardado dentro dela, todos os ensinamentos, todos os princípios, os valores que a avó tinha passado para ela, estava ali dentro dela. Ela viveu com a avó o tempo que ela precisou viver. E a importância dessa avó na história dela, na construção de vida dela, ninguém tira. Então, quando ela chegou nessa fase de aceitação, ela teve alta da terapia. Foi um caso muito excelente, né? Quando você
você consegue elaborar um luto, significa que essa dor não te acompanha mais. Essa dor, ela não te paralisa, ela não te atrapalha a você ter paz, a você ter tranquilidade e você seguir os seus objetivos. É claro que a saudade vai ficar. Talvez quando você falar na pessoa, você vai sentir saudade, você vai sentir uma certa tristeza, porém você já venceu aquela negação, você já venceu a raiva, você vai lembrar, se você tocar no assunto, você vai sentir talvez aquela angústia, mas essa angústia não vai mais te dominar. O luto é um processo normal para preencher o vazio deixado pela pessoa que foi embora. O luto é a dor das coisas que nós devemos deixar ir, mas que a gente insiste ali em segurar, né? Então, quando a gente não faz o luto de algo, a gente está impedindo de abrir espaço na nossa vida para coisas novas. Se a gente for parar para pensar, é um certo egoísmo nosso, porque nós queremos a pessoa para a gente. Sabe qual o problema disso tudo? Nós estamos numa sociedade que exige uma alegria plena, uma alegria 24 horas por dia. Então quem sofre, quem chora, acaba sendo visto, né, pela sociedade como uma pessoa fraca, como uma pessoa frágil. Então as pessoas, elas acham que elas não têm mais direito de sofrer, elas não têm mais direito de chorar, e ela recalca essa tristeza, não se permite viver esse luto tão necessário. Se é hora de chorar, chore. É hora de você sofrer, sofre, porque só assim que você vai conseguir elaborar um luto, né? Tem pessoas que quando perde alguém, ela enche a agenda de compromissos, né? Querendo ali não sentir aquela dor, disfarçar aquela dor, esconder. A gente chama de luto adiado. Tem pessoas que só vai chorar a morte de alguém depois de 15 dias. Aí eu te pergunto mais uma vez, qual é a fase do luto que você está? A boa notícia é que o luto, ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Um luto bem elaborado em todas as suas fases faz com que você consiga seguir em frente. Se a pessoa sozinha, como eu falei, não consegue validar esse luto, é melhor procurar a ajuda de um profissional para que você consiga fazer a validação desse luto, daquilo que foi perdido, e você, a pessoa que perdeu, ser encorajada a seguir em frente de uma forma saudável para você mesmo. Eu espero mais uma vez ter te ajudado com esse vídeo. Se você já vivenciou algum luto, conta a sua experiência aqui nos comentários. Se você conhece alguém que está passando por um processo, envie esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.